Esta apresentação de hoje é uma apresentação de uma segunda parte de um webinar. Não sei se todos conseguiram participar no outro ou não, mas seja como for, mesmo que não tenham conseguido participar, eu vou ligar a câmara já agora, que eu estou aqui a falar, para verem quem é que está aqui a falar convosco. Portanto, nós vamos apresentar outras atualizações que nós tivemos. Isto faz parte do nosso lançamento revolucionário, espero que já tenham ouvido falar, em que basicamente nós lançámos muitas novas atualizações aqui no Price Labs, nomeadamente o novo algoritmo. Hoje vamos sim repetir a informação de como é que podem aderir ao novo algoritmo, que é bastante importante, e depois houve uma parte que mostramos assim muito rapidamente no último webinar, que é de facto sobre estas atualizações especificamente dentro do Price Labs, como é que conseguimos então aplicá-las diretamente no Price Labs. Vamos só aguardar mais uns minutos. Vejo que já estamos aqui a receber questões. Ótimo, iremos responder às questões aqui durante o nosso webinar. Vamos só dar aqui mais uns minutos. Bem, eu penso que estamos ok para começar, Fausto. Não sei se concordas. Seja como for, nós estamos a gravar o webinar, portanto, quem depois aparecer um pouco mais tarde, não há problema, tal como o outro, vai ser depois partilhado e vai estar disponível no nosso canal de YouTube. Ora então, como falei ainda há pouco, nós temos o nosso novo algoritmo que se chama Hyperlocal Pulse, que é nada mais nada menos do que um algoritmo que é mais focado numa realidade hiperlocal. Portanto, com base na localização de cada uma das vossas propriedades, nós focamos numa realidade mais adaptada àquela em que as vossas propriedades se inserem. Vamos aqui repetir um slide, mas muito importante, que é relativamente à migração. Portanto, como é que podem então ter aqui o nosso novo algoritmo na vossa conta? Quem iniciou uma conta com a Price Labs no início de julho já tem aplicado o novo algoritmo na sua conta, portanto, tudo o que iremos mostrar aqui já estará então disponível. Para quem não tem, pode solicitar, se de facto tiver um interesse imediato em utilizar o novo algoritmo, basta enviar um e-mail para a nossa equipa de suporte. Pode demorar algum tempo até terem a resposta, porque temos muitas pessoas interessadas e também é preciso terem atenção que, quando estão a fazer esta migração, se tiverem customizações muito específicas que estão a alterar o preço do algoritmo antigo, é preciso rever, porque o algoritmo novo vai fazer aqui uma estratégia um pouco diferente e, portanto, os preços podem estar desajustados se não fizerem uma verificação das vossas customizações com os preços que o novo algoritmo está a fazer. Quando fazem o pedido, a nossa equipa de suporte vai enviar instruções daquilo que precisam de verificar e também um pequeno vídeo a explicar exatamente o que é que precisam de ver. Aqui para vos demonstrar dentro do próprio produto como é que podem depois fazer, ou seja, fazem o pedido à equipa de suporte e depois vão ter acesso a esta informação que vos estou a mostrar aqui agora no meu ecrã, que é, entram na vossa conta e têm aqui a opção do painel de preços, a visibilidade de linha ou coluna, e tem aqui a opção versão do algoritmo. Se selecionarem versão do algoritmo, vai aparecer-vos então aqui uma nova coluna que vos vai dizer
qual é que é o algoritmo que tem aplicado. Portanto, se for o outro algoritmo, vai aparecer aqui informação algoritmo antigo. Se for, por exemplo, o novo, já vai aparecer aqui o Hyperlocal Pulse. Ora, à partida, se não tem, vai aparecer uma informação semelhante a esta, portanto, algoritmo antigo, e depois querem fazer a migração. Como é que fazem? Carregam então no botão para a migração. Isto depois vai-vos abrir uma nova janela, que está neste momento a carregar, e tem aqui a opção, ok, para esta propriedade, eu quero fazer a migração, eu quero alterar o algoritmo, e depois faço aqui a seleção algoritmo novo, ok? A partir do momento que fazem esta seleção, conseguem ver aqui um gráfico que vos vai mostrar como é que os vossos preços irão ficar daqui em diante para a propriedade. Ou seja, tem a cinzento os preços com o algoritmo antigo, com as customizações que vocês têm aplicadas, e depois tem uma linha vermelha que mostra como é que ficarão os preços com o novo algoritmo. Ok? Isto é importante para perceberem como é que os vossos preços se vão comportar com esta alteração e depois, se for necessário, fazer então também alterações do vosso lado. Se tudo ok, podem depois fazer, salvar alterações e ficam oficialmente com o novo algoritmo nesta propriedade, ok? Se depois estiverem prontos, podem fazer o mesmo, mas a nível de conta ou de grupo, ok? Nós já estamos aqui a receber algumas questões. Vamos ver se há alguma que seja pertinente responder agora. Então, temos aqui duas questões. Fausto, eu vou aproveitar, estão no chat, atenção, utilizem a caixinha de perguntas e respostas, está bem? Mas eu estou aqui a ver neste momento e vou aproveitar e vou responder. Que é, Sim. o algoritmo antigo vai ficar ativo até sensivelmente inícios de novembro, ok? Depois disso, à partida, todos os nossos utilizadores ficam então com o novo algoritmo aplicado. Depois, temos outra questão que é se o botão para ativar irá aparecer depois de solicitarmos. Exatamente. Portanto, se ainda não tem um novo algoritmo aplicado, tem que solicitar à nossa equipa de suporte, que depois vai fazer essa alteração na vossa conta e vão passar a encontrar então o tal botão para ativar e fazer a migração para o novo algoritmo. Ok? Sim, aproveitamos também, Joana, porque as duas perguntas que existem no Q&A são exatamente a mesma pergunta, ok? Ok. Temos duas pessoas que dizem, com o novo algoritmo, os meus valores estão ficando muito acima do mercado. Como é que devo proceder? E depois temos outra pergunta que vai mais ou menos do mesmo género. Em realidade, se com o novo algoritmo estão a ficar acima do mercado, e se não têm mudanças específicas em datas específicas manualmente, então o que pode significar é que o preço base não está bem configurado, ok? Ou existe alguma configuração que está a entrar em conflito. E eu diria que o mais provável é que o preço base necessite uma atualização. Exatamente. De qualquer forma, o ideal seria sempre que contactem o nosso suporte através do chat no nosso website ou através do e-mail support@pricelabs.co, porque se enviam um exemplo de uma data no vosso calendário, eles podem ver exatamente o que é que está a aplicar e o porquê disto, ok? O novo algoritmo não aumenta os preços por si só, ok? O objetivo do novo algoritmo é ser mais rápido a detectar eventos, a melhorar a sazonalidade, mas não necessariamente vai aumentar o preço por si só. Então, se o preço está sempre mais alto, provavelmente não tem que ver com o novo algoritmo, tem que ver com alguma configuração que necessita uma atualização. Exatamente, que vai ao encontro do que eu disse há pouco. Portanto, é preciso ter muita atenção que não basta carregar num botão e fazer a migração, é preciso verificar que customizações e personalizações é que temos aplicadas, verificar este gráfico e ver se vêm discrepâncias muito grandes entre a linha cinzenta, que são os preços antigos,
e a linha vermelha, que são os preços novos, e então aí sim ver se há grandes diferenças e depois fazer alterações se for necessário. Ok? Ora, vamos avançar. Agora, vamos à parte mais prática aqui da apresentação, que é nós partilhamos convosco um PDF com estas novas atualizações. Nós vamos nos focar aqui nas que são mais importantes e que também são mais relevantes aqui na nossa atualização. E vamos começar com alguns. Aqui tem quais é que são, podem ver o PDF, podem depois também consultar. Nós vamos mostrar poucos slides aqui, vamos sim mostrar mais a demonstração dentro do produto, ok? Portanto, vamos focar-nos primeiro aqui na parte de inteligência. Toda a gente fala em inteligência artificial, é uma coisa que está muito na moda, toda a gente quer utilizar a inteligência artificial. A verdade é que a Price Labs já utiliza inteligência artificial há muito tempo, não é novidade, mas de facto é algo que tem aqui disponível e o nosso objetivo principal, um deles é de facto reduzir a necessidade de uma intervenção humana aqui na vossa conta. Portanto, as nossas atualizações são sempre também com esse objetivo, permitir que vos foque ainda mais noutros fatores do negócio e não propriamente aqui na parte da precificação. Então, eu vou passar aqui para o produto, novamente. Fausto, estás a acompanhar aqui o chat? Sim. Ora, temos aqui alguém que diz que não consegue ver a parte de baixo que estão a apresentar. Não, mas Mais alguém com este feedback? sim, porque eu estou a conseguir ver corretamente. Ok. Se mais alguém estiver com este tipo de. Ah, Ok. já está? Ok. Boa. Ainda bem. Então vamos avançar. Ora, uma das coisas que nós temos que é novo, e já falámos no outro, mas eu vou rapidamente mostrar porquê. Porque é algo exclusivo do Price Labs, que neste momento mais ninguém faz, que é, nós antes tínhamos um padrão de preços de última hora e preços para datas distantes. Depois, os utilizadores, se quisessem, podiam personalizar conforme as suas estratégias. No entanto, nós agora temos essas mesmas configurações, mas automatizadas e atualizadas diariamente com base no que o mercado está a aplicar. Portanto, isto vai garantir que todos os dias vocês conseguem estar em linha com o mercado sem ter de se preocupar em verificar esta parte, ok? Estamos aqui num exemplo dentro de uma propriedade. Como é que sabem se está a ser aplicado ou não? Aqui do lado esquerdo, conseguem ver, neste caso, preços para reservas de última hora, já está então o determinado pelo mercado, e o mesmo aqui um pouco abaixo, no preço para reservas distantes, também determinado pelo mercado. Agora, pode acontecer que podem querer na mesma uma estratégia específica vossa, não tem problema, basta virem aqui a editar. Tem aqui a opção mais personalizações. Vindo aqui à parte geral, tem aqui a opção de personalizar os preços de última hora. Ou seja, neste momento está o padrão, que é o orientado pelo mercado. Como habitual, podem clicar e depois fazer a configuração que preferirem, ok? Se deixarem a cinzento, ele está pelo mercado. Se quiserem alterar, clicar no botão e fazer essas alterações. Isto para a última hora e depois, vindo aqui ao menu Personalizações Avançadas, tem as mesmas opções, mas para as reservas distantes. Portanto, neste momento está o padrão que é orientado pelo mercado. Se clicarem no botão, podem também fazer as alterações que quiserem, ok? Atenção que estas novas opções de terem orientado pelo mercado está disponível
a partir do momento que tenham o novo algoritmo aplicado na vossa conta. Ok? Pronto. Já sabem, qualquer questão, por favor, vão colocando na caixinha de perguntas e respostas. E agora vamos avançar para uma das nossas atualizações, que é a parte de recomendações de estadias mínimas. Ou seja, num princípio semelhante a estes fatores de última hora ou reservas distantes com base no mercado, nós também temos informação do mercado no que toca às estadias mínimas. E o que nós temos disponível para que possam utilizar são então as sugestões de estadia mínima. Ou seja, o que é que o mercado está a fazer e sugerir que façam também uma estratégia semelhante para continuarem competitivos para um ano inteiro em termos de estadias mínimas. Como é que podem ver essas sugestões? Indo a editar, novamente, tem aqui a opção de restrições para a estadia e tem aqui o botão de configuração de estadia mínima, que inicialmente ia estar a cinzento, não ia aparecer nada, mas depois, assim que carregam, vai aparecer aqui em baixo logo, com esta lâmpadazinha, sugestões de configuração disponíveis. Ao clicar neste botão, primeiramente selecionam qual é que é o tipo de aluguer que tem no vosso negócio. Se é de curto prazo ou se é de médio prazo, ou seja, médio prazo é 14, 30 dias mínimo de estadias. Se for menor do que isso, é de curto prazo. Portanto, eu neste caso vou deixar curto prazo, carrego em ir, e o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar dados do mercado e faz então aqui a sugestão. Por exemplo, neste mercado, o que é que está a sugerir? Fazer uma estadia mínima padrão de 3 noites, fins de semana e dias de semana, e depois temos aqui algumas configurações extra. Imaginemos que, se houver um intervalo de dias órfãos, ou seja, se entre duas reservas ficamos com noites isoladas no calendário, que à partida não ficariam disponíveis para venda, conseguem dizer ao Price Labs, ok, eu vou alterar e abrir então esses dias órfãos para venda de uma forma automática. Depois, também tem a sugestão se for de última hora, por exemplo, em vez de 3, se for dentro do próprio mês, altera para 2 noites, e se for na próxima semana, altera para uma. Portanto, há aqui claramente uma tendência de última hora de reduzir as estadias mínimas para ajudar também na conversão de última hora. Por outro lado, também sugere, se tivermos a 3 ou mais meses de distância, a estadia mínima passa para 4. Até agora, nada completamente novo. O que é assim de novo? Bom, para quem não sabia que existia, agora sabe, também é sempre útil. Nós, tendo em conta as sazonalidades do mercado, nós vamos fazer sugestões específicas para uma altura do ano. Ou seja, pode ser época baixa, em que as tendências são diferentes, ou época alta. Nós temos aqui então, este é um mercado do Algarve, para quem conhece ou não, é um mercado muito sazonal, e temos de facto aqui o mês de janeiro, que é um mês de época baixa, e depois temos o julho e agosto, que é de época alta. Nós antigamente não mostrávamos, mas agora já mostramos aqui informação específica daquilo que deve ou que sugerimos que seja alterado conforme aqui a sazonalidade. Portanto, para janeiro, isto é o que sugerimos, e se for para julho e agosto, fazemos sugestões diferentes, ok? O que eu aconselho fazer para quem quiser aplicar, faz uma captura de ecrã aqui para estes meses e depois replica então a informação num perfil sazonal. Para aplicar este aqui base, basta fazer aplicar e personalizar. Ele vai depois automaticamente atualizar esta parte. No entanto, depois se quiserem criar um perfil sazonal, temos que vir aqui mais personalizações, preços mínimos e sazonais, fazer um perfil sazonal personalizado, portanto, eu vou criar exceções para aqueles meses, o janeiro, julho e agosto, faço o editar perfil, eu posso fazer porcentagem, é indiferente porque eu não vou alterar preços, e eu posso, se quiser, fazer então o janeiro, tenho aqui a última parte que é estadia mínima, e eu posso criar conforme o que as sugestões estavam a mostrar para estes meses. Ok? Eu peço desculpas, estou a ir muito rápido, mas mais uma vez isto vai estar gravado, depois podem voltar atrás e passo a passo acompanhar aqui o que eu estou a mostrar
Portanto, se quiserem aceitar as sugestões, seria assim que deveriam ser aplicadas. Ok? Mais uma vez, se tiverem alguma questão, por favor, utilizem a caixinha. Agora, também temos outra atualização nova, que é o fator de temporada ou de sazonalidade, que era algo que antigamente nós apenas conseguíamos desligar do nosso algoritmo, e agora o que nós podemos fazer é nós podemos personalizar a intensidade, digamos assim, do preço que o algoritmo faz com base neste fator. Ou seja, se não fizerem esta personalização, o fator de sazonalidade está como o recomendado. No entanto, podem fazer uma alteração agora, se assim quiserem. Vou demonstrar mais uma vez, dentro desta propriedade, por exemplo, eu venho aqui a editar, temos aqui a opção mais personalizações e depois temos a opção preços mínimos e sazonais. Muito importante referir, e eu vou referindo ao longo da apresentação, há aqui de facto atualizações e novas ferramentas que temos disponíveis, que estão disponíveis se pedirem ao nosso suporte. Portanto, não vai aparecer à partida na vossa conta, pedem ao suporte e eles rapidamente dão acesso sem problema nenhum. Portanto, além do novo algoritmo, também será necessário, se assim quiserem, pedir para adicionarem aqui o fator de sazonalidade na vossa conta, ok? Claro que o algoritmo, se não pedirem agora, ele depois, até finais de novembro, vai aparecer na vossa conta. Mas este da sazonalidade, por exemplo, tem sempre que pedir ao suporte para que vos adicionem na conta, está bem? E quando adicionarem, ele vai aparecer então aqui, nesta parte do menu, e eu agora posso personalizar aquilo que eu quero com o fator de sazonalidade. Posso selecionar nenhuma sazonalidade, isto não é novo, já existia. No entanto, nós temos aqui a opção de escolher conservador, ou seja, ele aplica sazonalidade, mas não faz, por exemplo, aumentos ou diminuições tão intensas, ok? Depois temos o recomendado, que é aquele que ficaria por padrão, se não fizermos nenhuma alteração, já está a ser aplicado. E depois temos o agressivo, em que os aumentos ou as diminuições vão ser num percentual mais elevado. Portanto, os preços vão estar mais altos ou mais baixos comparativamente com, por exemplo, um conservador ou um recomendado. Okay? Eu sei que isto são coisas bastante avançadas, se calhar para alguns utilizadores não tem grande utilidade, mas pronto, está disponível e, se quiserem, podem então pedir o acesso à nossa equipa do suporte. Agora, passando a outra atualização, este é mais para os clientes que utilizam multi-unidades, seja apartamentos todos no mesmo edifício, ou também, por exemplo, clientes que tenham hotéis, hospedagens, hostels, apart-hotéis. Nós fizemos, de facto, transformações aqui no produto para garantir que está mais e mais adaptado a esse tipo de portfólio que possam ter. E eu vou demonstrar aqui no nosso menu, que é o menu de pré-definições inteligentes. Isto é tudo dentro do menu editar, ok? Eu aqui consigo selecionar qual é que é o tipo de negócio que eu estou a gerir, ok? Ou seja, neste momento eu tenho aqui aluguéis de curto prazo, no entanto eu posso dizer, esta propriedade em questão que eu estou a ver é, na verdade, uma unidade que tem multi-unidades, portanto, apart-hotéis, hotéis, etc. Ok? A partir do momento que fazem essa alteração, nós alteramos o que aparece aqui em baixo e nós temos dicas de configurações que possam fazer e aquela que eu me vou focar aqui é a parte de conseguirem selecionar que peso é que querem que os hotéis que estão no mercado tenham para a vossa precificação, ok? Como é que podem ver e personalizar esta parte? Aqui em baixo tem a agressividade do fator de demanda e assim que clicam neste botão,
conseguem customizar o fator de demanda, mas também aparecem aqui 2 campos novos. Um deles é o personalizar os pesos dos hotéis, que significa que das fontes de dados que a PriceLabs recolhe, uma delas é a Booking.com. E, portanto, nós conseguimos pedir, digamos assim, ao algoritmo que, para esta propriedade, como esta propriedade é uma multi-unidade ou hotel, eu quero, por exemplo, que os hotéis que estão no meu mercado tenham mais impacto na minha precificação. E tem aqui várias opções, ok? Tem o principalmente aluguéis de curto prazo, que é o que normalmente está aplicado, mas também tem a opção agora, principalmente hotéis, só aluguéis de curto prazo, ou então um equilíbrio entre estes dois, basicamente. Portanto, quem tem hotéis, seria de facto interessante selecionar, por exemplo, principalmente hotéis, ou se quiserem ser mesmo específicos, podem também selecionar só hotéis, ok? Isto é completamente novo e está então disponível. Além disso, nós temos aqui uma opção que nós conseguimos, isto mais especificamente para hotéis, especialmente hotéis de cidade. Os hotéis acompanham muito a precificação diária que está a ser feita pelos hotéis concorrentes. Digamos, hotéis que estejam não só muito próximos, mas que tenham um produto muito semelhante. Enfim, há muito esta estratégia de acompanhar os preços de hotéis especificamente. Se quiserem fazer, claro, agora já têm essa opção disponível aqui no PriceLabs. Primeiro, terão que selecionar o grupo de hotéis que consideram como concorrentes. Para o fazer, basta vir aqui ao Dados de Hotéis e vão ter a opção de selecionar até 10 concorrentes no máximo. Vamos só esperar aqui que carregue. E eu aqui faço a seleção. Ok, para esta propriedade, o Algarve Cozy, ele está a concorrer. Estes são os hotéis que eu quero mesmo acompanhar e ver de perto o que é que estão a fazer. E conseguimos então selecionar esses mesmos hotéis. Quando acabar de carregar. Eu não estou a utilizar a app, portanto seria mais rápido, certamente. Ok. Então, eu consigo vir aqui a esta lista e selecionar até 10 hotéis concorrentes. Assim que selecionarem estes 10 hotéis concorrentes, basta depois clicar em atualizar dados e o que é que vai acontecer? Esses hotéis concorrentes vão ficar gravados aqui nesta parte e depois, como eu vou mostrar a seguir, ele vai aplicar a estes hotéis aqui que eu tenho selecionados nos dados de hotéis. Ok? Depois de eu selecionar os meus concorrentes, eu volto então a editar, onde nós estávamos, vamos às pré-definições inteligentes, agressividade do fator de demanda e aqui nesta segunda, que é personalizar os grupos de concorrentes de hotéis, então eu vou fazer selecionado na aba dados de hotéis. E a partir daqui o algoritmo vai ter mais em conta aqueles hotéis em específicos quando estiver a fazer a precificação dinâmica diariamente aqui para esta propriedade em questão, ok? Quando fizerem a seleção, basta depois clicar em salvar alterações e depois, como habitual, clicar aqui em salvar e recarregar, ok? Não temos questões, espero que por bom sinal, que de facto conseguiram acompanhar até agora o que está a ser feito. Estamos a tentar não ser muito maçadores, mas de facto são atualizações que é importante mostrar-vos no produto como é que se aplica, porque algumas não são muito intuitivas. Espero que estejam a conseguir acompanhar. Mais uma vez, qualquer coisa, por favor, utilizem a caixinha de perguntas e respostas. Agora, voltando aqui à nossa apresentação. Passamos aqui ao outro slide e este slide é mais focado na parte da análise. Ou seja, a anterior era mais reduzir
o fator de intervenção humana, portanto, que não precisem de ir tantas vezes manualmente ao Price Labs. Este agora é para, digamos, ajudar numa consequência de terem mais tempo, que é conseguirem focar mais na parte de análise, portanto, para conseguirem avaliar rapidamente como é que está a ser o desempenho das vossas propriedades. E eu agora vou passar a palavra para o Fausto, o nosso expert em gestão de receita e dados, e que vai falar aqui destes dois primeiros pontos. Fausto, força. Olá, obrigado. Olá a todos. Eu volto só a recordar, se tiverem alguma pergunta, podem enviar aí na opção de Q&A, ok? Se enviarem o chat, nós vamos tentar responder, mas o Q&A é mais fácil. Eu vou partilhar a minha tela. Joana, acho que tens que deixar de partilhar para poder... Correto. Então, um segundo. Eu acho que vão conseguir ver... Conseguem ver a minha tela, correto? Estão a ver? Correto, ok. Desculpa lá. Pronto, então, como a Joana comentou, vamos falar aqui de como criar um set competitivo, um comp set. Agora não me recordo exatamente do nome que estava no slide, mas vou chamar de set competitivo. Eu tenho aqui um exemplo do Market Dashboard que eu já tenho aqui aberto. Eu vou usar aqui um painel que já tinha aberto, ok? O importante também não é ver, neste caso, porque isto já não é novo, os market dashboards, os painéis já não são novos, mas sim é a possibilidade de criar o vosso set competitivo, ou seja, escolher os vossos concorrentes e utilizar esses dados. E vou ensinar como criar e filtrar também essa opção. Por defeito, os nossos market dashboards já têm aqui a opção de ver Airbnb e VRBO. É? E temos um filtro de número de quartos. Isto já está disponível por defeito. Então, se eu quisesse ver só 2 quartos, selecionaria aqui, aplicaria o filtro e ia filtrar. Ok? O que vamos fazer é algo muito mais avançado. Okay? Para quem não conhece Market Dashboard, isto é a nossa ferramenta de dados onde tem toda a informação. Okay? Neste caso, eu estou a utilizar com cerca de 5.000 propriedades. Nesta zona, ok? Isto é na cidade do Porto, em Portugal, e é o exemplo que já tinha aqui criado que vou utilizar. E debaixo do vosso mapa, abaixo do vosso mapa, tem sempre as propriedades disponíveis, ok? Onde podem ver o ID da propriedade, neste caso eu estou a ver Airbnb, o link, se eu dou um clique vai abrir qual é a propriedade no Airbnb, ok? Tem um número de quartos, classificação, tal, tal. Depois podemos também adicionar algumas colunas mais, se queremos adicionar, ok? O que é que nós também podemos fazer nesta opção? E esta tabela é uma ferramenta muito poderosa. Nós podemos ver, eu não tenho nenhum grupo concorrente por agora, mas eu posso criar aqui o meu grupo concorrente e começar a filtrar. Imaginemos que neste caso eu quero analisar todos os apartamentos de 2 quartos ou casas de 2 quartos com certas características, ok? Eu vou adicionar só aqui, desculpem, vou adicionar só aqui o administrado por profissionais, só para poder ver esta informação. Okay? Poderia adicionar mais colunas, adicionei só esta. Imaginemos que eu agora quero criar, então, 2 quartos. Então eu vou colocar aqui um 2 e vou dar Enter. Ele terminou de me filtrar e está-me a mostrar só agora, nestas 91 páginas, só os 2 quartos. Quero todas as propriedades que sejam maiores, que tenham mais de 4.8 de rating. Retirei todas as que têm menos de 4.8 de rating, ok? Poderia selecionar. Importante, se quiserem pôr maior ou menor, é necessário utilizar o símbolo matemático, ok? E só que tenham mais de 10 reviews, resenhas, ok? Então, coloquei também. Neste caso, de 91 páginas, passei então agora para 34 páginas, ok? Fausto, posso Sim, só adicionar uma coisa? sim. Isto também é novo. Se acharem que esta parte de fazer o tratamento de dados daquela forma, exato, tem os Esta filtros de agora. colunas, exatamente, Sim. que fica mais fácil para fazerem a seleção. Sim, Força. exatamente. Eu mostrei aqui, se querem fazer algo rápido, por exemplo, se querem ver só os 2 quartos, podem simplesmente fazer isto e já está. Se quiserem fazer por meio dos filtros,
podem vir aqui e terão todos os filtros, ok? Eu posso dizer, eu quero 2 quartos, que tenha 2 banhos, neste caso não vou pôr os banhos, que acho que nesta amostra, posso pôr o Max Gap, classificação por estrelas, neste caso podia mover aqui em vez de mover ali, ok? Vou pôr 4.7, que tenha mais de 10 reviews, 12, vamos deixar 12, isto é só para um exemplo, e podia continuar aqui a fazer. E eu neste caso vou fazer só uma, ok? Porque eu acho que é muito importante, que é a estadia mínima, ok? Talvez no vosso mercado exista propriedades que têm estadia mínima de 30 noites ou 20 noites e não estão a concorrer convosco, não é? Estão mais focados no nómadas digitais, etc. Vocês podem dizer, eu não quero, por exemplo, que tenha uma estadia mínima superior a, por exemplo, 7, ok? Eu vou deixar 8, ok? Podem colocar. Tem aqui mais algumas informações, podíamos estar aqui a ver os filtros, tem vários, mas eu vou aplicar este filtro. Okay? Então, passei de 500 páginas para 49. Okay? Se eu agora quisesse ver um por um, eu podia começar a ver um por um e abrir, poderia também ver aqui um pouco outro filtro qualquer, mas neste caso, digamos, eu quero selecionar toda a página, já estou de acordo, posso selecionar toda a página. Poderia também, se quiser, limpar a seleção, ou posso selecionar tudo. Okay? Neste caso, eu quero selecionar tudo, okay? Porque eu estou só aqui a fazer um exemplo, e selecionando tudo, fico com um grupo de 482 propriedades. Okay? Eu quero criar este grupo, e vou-lhe chamar teste webinar, okay? Mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem, e quero gerar este grupo concorrente. Okay? Confirmar. Porque é que isto é bastante útil? Porque agora, em vez de ver todas estas propriedades no mapa e ver todos os dados do mercado em geral, eu poderia chegar aqui e vocês vão ver que aqui tem agora o meu COMSET. Podem criar quantos COMSETs queiram, ok? Seguramente terá um limite, mas podem criar vários. Okay? Se eu agora selecionar o meu COMSET e fizer aplicar, toda a informação aqui vai ser atualizada baseada só nas propriedades que eu escolhi, ok? E eu fiz um filtro muito simples. Se vocês quiserem ir mais ao detalhe, analisar só casas com 3 quartos, com piscina, que seja pet friendly, tal, poderiam ir colocar todos estes filtros. Neste momento, agora, só estão a ver as propriedades que eu selecionei, ok? E toda a informação será das propriedades que eu selecionei, ok? Isto é uma ferramenta muito útil, porque podem utilizar aqui, mas podemos também, e eu vou passar aqui ao meu outro ecrã, vir à nossa opção de Portfolio Analytics e no relatórios de ritmos de reservas, vão poder selecionar aqui, estes gráficos são personalizados, ok? Eu estou a ver mensual, mas eu até posso colocar diário, ok? Para os próximos 6 meses, e se eu quiser, eu vou colocar mensal talvez, para não confundir tanto, vou deixar mensal. Eu poderia agora selecionar um dos meus Market Dashboards, neste caso não vai ter aqui porque isto é uma conta de prova, mas imaginemos que as minhas propriedades estavam em Dallas, ok? E poderia selecionar agora ou o total, ou poderia selecionar um dos concepts, ok? Neste caso, quer-se comparar só com este concept, ok? Aplicando, eu vou conseguir comparar os meus preços, a minha ocupação, a minha tarifa diária e o meu RevPAR com o mercado. Eu sei que quando faz o loading isto fica um pouco confuso, ok? A minha sugestão sempre é, se queremos ver este ano, retiramos a informação do ano anterior, ok? E assim fica um pouco mais fácil. Então eu posso comparar como é que eu estou este ano comparado com o mercado, por exemplo, ok? Se quero comparar como estava o ano passado com o mercado, poderia adicionar também, ok? Em cima podemos ver como é que estão os meus preços com os percentis de mercado. Okay? Eu sei que isto parece bastante complicado, mas basicamente é o percentil 25 é o segmento económico, o percentil 50 é a média do mercado, o 75, que é ali do vermelho mais escuro para o vermelho mais claro, é o alto, digamos assim, segmento alto, e o 90, que é o de cima, toda a linha de cima toda, digamos que é o top 10% do mercado. Ou seja, se formos ao top 10%, depois deste top 10%, neste caso, se é uma análise de 70 propriedades, são só 7, mas se fosse a outra de 400 e tal, seriam as 40 e algo propriedades mais caras e vendo como é que está a média de preço nisso, ok? Digamos que é o segmento mais de luxo. Então, esta informação, que apesar de quando fazem o loading aparece assim muita informação, vocês depois podem selecionar,
passando, vocês vão conseguir ver toda a informação e ver um pouco como é que estão vocês neste momento, como é que está o mercado. Por exemplo, se eu quiser ver basicamente como é que está a minha ocupação com o mercado, consigo ver aqui facilmente que o mercado, a minha taxa de ocupação está inferior ao mercado, ok? Neste caso eu estaria pior, ok? O mesmo nas tarifas, o mesmo no RevPAR, ok? Isto é bastante útil. Claro que vocês têm que praticar um pouco, testar um pouco. Ao início são muitos gráficos, muita informação, mas é para mostrar. O importante é entender que existe uma opção de vocês criarem o vosso set de concorrentes e utilizá-lo como benchmarking, ok? Para comparar. O mesmo, que talvez seja mais fácil, é no vosso painel de preços. Fausto, Se desculpa vocês. estar a Sim, interromper, mas já agora temos aqui três questões no é, Q&A que acho que consegues responder rapidamente porque está aqui relacionado com o Portfolio Analytics. ok. Vamos ver aqui. Qual é a periodicidade de atualização destes dados? Market test. Normalmente, sim, normalmente o ideal é que sempre seja 24 horas, ok? Todos os dias. Dependendo de alguns temas mais técnicos, por vezes pode ser mais rápido, e outras vezes pode demorar um pouco mais, porque é muita informação de dados e tem que ver também com o tema de o algoritmo, base de dados, mas eu diria que em média deve ser 24, por vezes pode ser menos, pode ser mais em algumas situações, mas nunca deveria passar das 36 horas no máximo, ok? E isto é numa situação que está lento, ok? Por alguma razão. Mas digamos que em média o normal deveria ser 24 horas. Ok? A outra pergunta, a ferramenta mostra os percentuais de mercado? Sim, eu mostrei há pouco que também compara os vossos preços. Eu há um pouco não selecionei uma propriedade, mas vocês não podem falar análise, podem ver uma propriedade, podem ver um grupo de propriedades e comparar com o mercado. Ok? Ehm, Depois vamos enviar a gravação, ok? Eu vejo aqui que também há uma pergunta de precisa assistir outra vez como fazer a seleção. Nós vamos enviar a gravação, depois podem ver na gravação, ok? Ok, falta aqui só mais uma questão, Fausto, desculpa, porque há aqui uma follow-up daquela que estavas a responder. Ok. Se os percentis são apenas para o comp set que tu selecionaste quando viste ali no Portfolio Analytics. Exatamente. Quando vocês selecionam o COMSET, vai dar os percentis do COMSET. Se vocês utilizam a informação geral, vai dar os percentis do geral. Vocês têm controlo, o que vocês selecionam é o que vai mostrar ali. Okay? Se vocês têm um COMSET só com 10 propriedades, vai mostrar os percentis dessas 10, que nesse caso é uma amostra muito pequena, mas iria mostrar. Okay? Exato. Apesar da legenda dizer mercado, na verdade é o mercado, mas com a seleção que fizeram, que no caso do Fausto era o comp set em si. Sim, de uma forma muito básica, o que permite esta opção é vocês definir o que é o mercado. É uma personalização do mercado, ok? Se vocês querem fazer. Um, por último, também este próprio concept podem utilizá-lo noutro lugar, que é nos dados da vizinhança. Se vocês abrem o vosso calendário, eu espero que todos tenham visto já os dados da vizinhança, nos dados da vizinhança vão conseguir também utilizar estes concepts que criaram. Por exemplo, neste caso eu tenho um apartamento aqui que está em Madrid, ok? Não tem nada a ver com a localização que criamos do concept. Se eu venho aqui ao mapa, vão ver que por defeito, não é? A Pricehouse vai sempre buscar as 350 propriedades mais próximas, não é? É o que vocês conseguem ver aqui. Se vocês veem, por exemplo, aqui, vão ver propriedades próximas, por defeito, ok? Mas eu posso selecionar aqui um dos meus market task force, neste caso vou utilizar este que criei, e poderia ir buscar toda a informação ou ir buscar, no final, o meu concept. Ok? Neste caso, é um concept, vou selecionar, ok? Vou aplicar e agora, em vez de comparar exatamente o mesmo, em vez de comparar o meu preço com os percentis do mercado, em vez de comparar a minha ocupação com as ocupações do mercado, e eu, novamente, vou retirar estas para não ser confuso, em vez de comparar com o mercado, estou a comparar com o comp set, ou seja, com o set competitivo que eu escolhi, ok? Tudo. Se vocês veem agora, até nem podem ver no mapa, veem que não há nenhuma propriedade, porque em realidade o meu concept não está aqui, está aqui. Ok?
É com isto que eu estou a comparar, porque foi o que eu selecionei, estou a usar isto como exemplo. Mas, claro que vocês teriam as vossas propriedades aqui, porque selecionariam propriedades na mesma localização. Mas isto é muito importante, porquê? Porque permite para as pessoas que dizem, não, mas eu não quero fazer um benchmarking, não quero comparar os meus resultados com as propriedades mais próximas, porque eu tenho um produto muito específico. Eu tenho uma casa com piscina e na zona onde eu estou, existem só 30 ou 40 casas com piscina. Eu só quero comparar-me com estas. É possível fazer isso de uma forma muito fácil, ok? E podem depois comparar aqui os vossos resultados em termos de ocupação e como é que estão os vossos preços também, resultados, desculpem, como é que está para o futuro, não é? Estão a ter já o que é que já têm reservado e como é que estão os vossos preços comparados a esse grupo de propriedades específico que vocês querem analisar, ok? Portanto, recapitulando, é possível no Market Dashboard criar o vosso set competitivo, é possível utilizá-lo no Portfolio Analytics e é possível utilizá-lo aqui nos dados da vizinhança. Okay? Sim, no Price Labs, desculpa, eu estava aqui a ver a pergunta. Existe uma pergunta que entrou agora e eu vou responder imediatamente. Se é possível exportar estes dados. Sim, dentro do Price Labs, sempre que vocês veem estas opções aqui, ou os 3 pontos, ou isto, normalmente o quadradinho vermelho significa que tem filtros, ok? Ou opções. Quando tem 3 pontos, e isto existe no Portfolio Analytics, no Market Dashboard, e aqui, vocês podem fazer aqui o download, ok? Por exemplo, neste caso, este tipo de download vem em Excel, CSV, ok? O Portfolio Analytics e o Market Dashboard também podem fazer download em PDF, ok? Mas é possível, vocês podem fazer download de todos estes dados, ok? Espero que tenha respondido. Se eu não estou errado, Joana, e passando isto, depois se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre os sets competitivos, enviem, por favor. Eu não sei, acho, Joana, se não estou, porque eu não estou a ver a apresentação, que seguinte era os dados de hotéis, correto? Exatamente, os preços dos hotéis e ver com base na duração da estadia. Exatamente. Exatamente. Ok. Então, espero também que todos já tenham testado isto, mas ao lado dos dados da vizinhança, é importante. Estes dados da vizinhança, por defeito, mostram dados do Airbnb, mas se vocês quiserem mudar isto, ou ter a opção de mudar entre Airbnb e VRBO, é possível. Nós, por defeito, mostramos Airbnb porque no mercado português e no mercado brasileiro a expressão do Airbnb é muito maior do que a expressão do VRBO, então pronto, consideramos que é a fonte de dados que devemos utilizar nos dados da vizinhança, ok? Se formos aqui onde diz dados de hotéis, apesar de chamar dados de hotéis, também tem dados de apartamentos, mas estes dados, esta janela aqui, vem especificamente do Booking.com, ok? É tudo informação da Booking. Como é da Booking, baseia-se basicamente a comparar os preços, ok? Ter uma espécie de o nome técnico é um rate shopper, no fundo é ir ver os preços da concorrência. Na Booking não existe a possibilidade de ir analisar ocupações, porque existem muitos multi-units, então focamos nisto, ok? O que é que podem fazer aqui? Podem selecionar também quem são os vossos concorrentes, se vocês escreverem um nome vão poder filtrar, neste caso tem aqui alguns hotéis por defeito, ok? Claro que também poderiam ver isto num gráfico, acho que é mais confuso, então vou deixar a tabela, ok? E aqui o que é que podem ver? O vosso preço, ok? É a linha de cima, é qual é o vosso preço atual e se está disponível ou não. Neste caso eu não tenho reservas, está disponível. E como é que está, qual é o tipo de propriedade que vocês estão a comparar, o número de unidades que tem, porque normalmente na Booking existe muito multi-unit, e depois qual é a tarifa que os vossos concorrentes estão a fazer e que dias estão disponíveis. Isto já existia há algum tempo. O que é que nós queremos mostrar aqui? É esta opção que diz duração da estadia. Ok? Aqui é importante entender que, neste caso, estamos a analisar estadias mínimas numa noite. Mas imaginemos que eu não trabalho estadias mínimas numa noite. A minha estadia mínima são de 3 noites. Eu poderia ter que colocar aqui e quero ver agora, para o caso das durações da estadia de 3 noites, como é que os meus concorrentes aceitam, se aceitam ou não. Por exemplo, temos aqui situações, hotéis, que quando coloco a duração de estadia 3 noites, automaticamente sai-me que o preço não está disponível para a duração de estadia selecionada. Ok? Isto é importante porque
dependendo da duração de estadia que vocês trabalham, devem colocar aqui para ver se de verdade o vosso concorrente aceita ou não. Isto poderia ser o oposto. Pode ser que vocês aceitam uma noite, não é? E se eu aqui neste caso tenho muitos hotéis, mas se eu tivesse selecionado muitos apartamentos, se calhar muitos dos apartamentos iam ter esta informação. Porque não aceitam uma noite. Ok? Também, por último, só para deixar, aqui também tem o vosso mapa, ok? Para ver onde é que estamos a analisar a informação. Que também no outro dia tive feedback que muita gente não se dá conta que temos aqui o mapa. Eu não sei, acho que há alguma pergunta? Há aqui uma questão, sim, Fausto, aqui no Q&A. Ok. Na análise de dados, as datas bloqueadas são sempre consideradas como ocupadas por hóspedes. Eu vou dizer porque é que eu estou a pensar, porque dentro da Price Labs existem duas situações. Quando estamos a mostrar aqui o calendário, nós estamos a mostrar disponibilidade do calendário. Então, quando mostramos aqui, seja bloqueada, seja reservada, nós vamos mostrar que não está disponível, ok? Neste calendário especificamente, nesta tabela especificamente. Mas quando nós mostramos a ocupação, por exemplo, aqui estamos a retirar os bloqueios, ok? Existe um algoritmo dedicado para detectar bloqueios versus reservas. E quando mostramos dados da ocupação, números, resultados, seja aqui no Portfolio Analytics, etc., aí não estamos a contar os bloqueios. Okay? Neste caso, que é simplesmente uma tabela para comparar disponibilidades e preços que estão publicados, aqui sim contamos, porque aqui o objetivo é mostrar se está disponível ou não o calendário do vosso concorrente, não é analisar o resultado da ocupação. Okay? Então a resposta divide-se em dois. Aqui contamos tudo, porque o objetivo é mostrar disponibilidade. Quando mostramos resultados da ocupação, nos KPIs, etc., estamos a retirar os bloqueios. Okay? Há uma coisa, sim, que temos em conta. Se eu for uma reserva a custo zero, nós não sabemos se foi a custo zero ou não, porque isso é uma informação confidencial. Ok? Então aí sim, se for reserva, mesmo que alguém tenha feito uma reserva e tenha colocado um só de valor, nós vamos considerar reserva. Ok? Em termos de ocupação. Isto pode acontecer, por exemplo, em reservas para proprietários. Eu faço uma reserva, mas está a custo zero. Em realidade, foi feita uma reserva. Outra coisa é se for feito um bloqueio, aí nós retiramos. Ok? Acho que respondeu a resposta. Joana, ajuda-me, desculpa que eu não estou a conseguir ver a apresentação, não sei se estou perdido e se me estou a esquecer de alguma coisa. Acho que estás em mute. Peço desculpa, ela tinha feito o contrário. Sim, podes parar de partilhar, Fausto, eu agora mostro Ok, aqui uma nova atualização e depois volto-te a passar. ok. Então, vamos partilhar aqui o ecrã. Agora, passando aqui a outra atualização, que é particularmente interessante, algo que os nossos utilizadores têm pedido com alguma frequência, que é a questão dos eventos. Eventos, feriados, algo que possa impactar aqui a procura ou a demanda nas vossas propriedades, que, mais uma vez, tomem nota, eu depois posso fazer também recapitular quais é que são necessárias. Para ter acesso a esta parte, têm de pedir ao nosso suporte, e eles, mais uma vez, num clique muito rápido, adicionam à vossa conta, que é a parte de eventos e feriados, em que vão poder ver em forma de lista ou listagem que eventos é que estão a acontecer no mercado e também podem participar ativamente aqui na definição de eventos no nosso algoritmo, em que podem reportar também eventos, se assim quiserem. Aqui já dentro do produto, temos aqui do lado direito, quando pedirem o acesso e vos confirmarem o acesso, conseguem vir aqui à parte do lado direito, eventos ou feriados. Se quiserem visualizar a tal lista ou listagem dos eventos, basta clicar aqui em visualizar e vão conseguir ver em forma de lista, ok, quais é que são as datas, qual é que é o evento e qual é que é o preço médio que está a ser aplicado pelo algoritmo para este período, ok? Também, imaginem, se fizeram alguma substituição manual para alguma destas datas, também vai aparecer aqui nesta coluna, caso tenham feito ou não.
Além desta parte de visualização dos eventos, que será também mais fácil para conseguirem ver de uma vez, em vez de estarem a ir ao calendário mês a mês, conseguem agora ver esta informação. E também temos a opção de comunicar um evento ou dar feedback. Eu vou mostrar a primeira parte de dar feedback, ou seja, o algoritmo já tem o evento presente, já tem as datas, tudo está dentro do sistema. No entanto, seja por que motivo for, querem dar algum feedback, ou seja, daquilo que o algoritmo faz, o que é que acham que poderia, por exemplo, estar a ser feito de uma forma diferente. Vamos imaginar aqui o próximo feriado, que até acontece tanto em Portugal como no Brasil, que é o Dia de Todos os Santos. Conseguem vir aqui a esta coluna e clicar em adicionar feedback ou dar feedback. Vocês podem dizer então, para este evento, podem selecionar, eu para este evento, este ano, eu acho que o impacto vai ser na demanda, na procura, vai ser baixo, médio ou alto. Podem dar esse feedback e depois conseguem dar uma informação, por exemplo, eu acho que o preço médio, por exemplo, aqui nesta propriedade aparece 123. Se acham que há de ser diferente, podem colocar aqui. Penso que os preços para este evento deviam estar neste nível e outro feedback que queiram dar também. Ok? Portanto, nesta parte, dar o vosso feedback, a vossa informação, a vossa opinião sobre eventos que estejam a acontecer, primeiro. E depois, têm também a opção aqui de comunicar um evento. Ou seja, se o algoritmo não tem aqui mencionado um evento, como é que sabem se está ou não? Se forem aqui a uma data do calendário, vai abrir esta janela que nós chamamos Tooltip e vão ver logo no início o nome do evento, ok? Aqui, neste caso, a vermelho, está em inglês, ainda está a ser traduzido, mas o Dia de Todos os Santos. Se virem que o algoritmo não tem e deveria ter no vosso mercado, vocês podem comunicar um evento. Podem fazer clicando aqui, ou até mesmo no menu de visualizar, tem também aqui o botão no canto superior direito de comunicar evento. E aqui colocam as datas do evento, o nome do evento, qual é que é o impacto que acham que vai ter na procura ou demanda e depois também qual é que acham que seria um nível de preço médio e outro feedback que queiram dar também sobre o evento. E depois basta fazer enviar evento. Esta informação passará para a nossa equipa de ciência de dados, que depois irão avaliar e também, caso se aplique, vão então fazer alterações no algoritmo com base no vosso feedback. Portanto, se calhar anteriormente ou não faziam nada, ou faziam uma substituição manual, ou simplesmente deixavam o algoritmo não fazer nada, ou mandar um e-mail ao suporte, vocês agora podem fazer este feedback diretamente na plataforma e facilita então esse processo. Ora, temos aqui uma questão que vou aproveitar que é aqui sobre este assunto, que é a seguinte: como excluir os eventos e feriados dos descontos de última hora? É uma boa questão, ok? Então, os descontos de última hora são um fator que vai ser aplicado por base para o ano inteiro e vai ser aplicado para as datas com base no preço que está a ser aplicado. Ou seja, neste caso, nós temos o evento, os preços já vão estar mais altos pelo evento estar a acontecer, portanto, o valor, mesmo com o desconto, não será tão baixo. E também temos um fator que pode ajudar nesta parte, que é o fator de ajustes com base na ocupação. Ok? Portanto, se a vossa ocupação para esse evento já estiver elevada, os preços não vão baixar tanto, ok? E, Fausto, corrija-me se eu estiver errada, que tu já estás nisto há mais tempo do que eu, é possível, através de uma substituição manual, dizer que os preços para uma certa data estejam X% acima daquilo que o algoritmo está a recomendar. Portanto, se o vosso desconto de última hora, por exemplo, costuma estar nos 15%, façam um aumento de 15% ou até mesmo 20% e acaba por anular, de certa forma, esses descontos. Fausto, não sei Uhum. se tens alguma sugestão aqui para este caso em concreto.
que é uma pergunta muito interessante já agora. Como excluir os eventos e os feriados dos descontos de uma hora? É assim, eu acho que são duas coisas distintas, não é? O desconto de última hora é uma estratégia baseada no momento de reserva, que pode ser aumento ou desconto. O evento e o feriado, na lógica de preço dinâmico, é simplesmente aproveitar e aumentar dependendo da procura ou dos dados históricos. Em realidade, sendo um momento de alta procura, não é? De alta demanda, não deveria estar disponível em última hora. Eu acho que a maior parte dos usuários não vai esperar 1, 2, 3 dias para vender um Réveillon, um Carnaval ou alguns feriados. Sendo assim, não deveria o desconto de última hora ter nenhum efeito num evento, num feriado, algo assim. Se é um feriado, mas a procura não está muito alta, então em realidade, se calhar o desconto de última hora é importante. Então, não existe uma resposta para todos. Eu acho que depende da estratégia de cada um, por isso eu acho que a resposta da Joana é correta. É possível aplicar manualmente algo, seja num grupo, seja numa propriedade, num grupo para toda a conta, dizendo nesta data eu não quero aumentar X% o meu preço, que é para anular o desconto de última hora, por exemplo. Mas eu teria cuidado, não começaria a adicionar muitas destas mudanças e manuais, porque em realidade depois pode ter consequências negativas. Ok? Eu acho que deve-se confiar um pouco no algoritmo e analisar cada situação específica. Se a vossa estratégia está configurada nas customizations, não deveria ter impacto. Ok? Ok. Qualquer coisa já sabem, podem depois fazer mais perguntas de follow-up. Agora, para a outra parte aqui da apresentação, vamos tentar ser rápidos. Eu sei que já passou 1 hora. Esta parte, estamos quase a terminar. Temos a parte do fluxo de trabalho, em que vos ajuda a trabalhar mais rapidamente dentro do Price Labs. A primeira opção, que é a data de validade, nos ajustes manuais para datas específicas, já falámos no outro webinar, portanto, vamos passar. Se quiserem, vejam a gravação do outro webinar. Agora sim, vou passar novamente ao Fausto, que vai falar aqui de uma ferramenta, de uma opção que é os check-in e check-out inteligentes. Fausto, vou parar de partilhar. Força. Segundo. Então, demorar um pouco mais. Acho que agora sim. Correto? Certo. Correto. Então, desculpem. Eu estou novamente aqui no Price Labs. Eu vou dar aqui só um refresh porque já estava há muito tempo inativo, ok? Eu estou a usar a app para o desktop, ok? Eu recomendo que usem a app se estão num portátil ou num computador, porque eu sinto que em termos de calendários isso é um pouco mais rápido, ok? Vou abrir aqui um exemplo de uma propriedade, mas também poderíamos fazer isto aqui em gerenciar propriedades, não é? Desculpem, nas personalizações que têm os grupos ou o nível de conta. Eu, neste caso, vou abrir aqui um exemplo, ok? Importante, isto é muito importante. Talvez alguns de vocês utilizem um PMS que não tem esta opção. Okay? Esta opção não está disponível para todos os PMS e todos os canais com que conectamos, devido à limitação do próprio PMS. Então, por exemplo, eu estou a usar uma propriedade que está com um determinado PMS que tem a opção. Ok? Se não vem esta opção em alguma das vossas contas, é normal. Okay? Pode ser que o vosso PMS não tenha esta opção disponível. Mas se existe, vocês têm uma opção que se chama check-in e check-out, e eu também por isso não vou perder muito tempo nisto, porque é só para alguns, onde é possível, já existia a possibilidade de dizer em que dia da semana eu quero permitir check-ins ou check-outs, ou em que dia da semana eu quero ou não permitir check-outs e check-ins, desculpem, já tinha dito check-in e check-out. Mas agora adicionamos estas duas opções aqui, ok?
Uma é a possibilidade de bloquear check-ins ou check-outs que deixem intervalos livres de dias órfãos, ou seja, para evitar situações que vai criar um gap, ok? Um gap, um dia órfão, aí entre duas reservas. Então, vamos dar um exemplo. Imaginem que vocês têm uma reserva a terminar aqui no dia 17 de outubro, por exemplo, ok? E eu poderia colocar que não quero permitir check-outs, não é? Nos próximos 30 dias antes da reserva, que deixem em intervalos livres menores que uma noite. Então, automaticamente, o que não ia permitir, desculpa, eu disse check-out, mas check-ins, ok? No intervalo mínimo de uma noite. O que não ia, então, permitir que alguém, por exemplo, tivesse um check-in no dia 19, ok? Porque se eu tenho uma reserva que termina no dia 17, tenho o dia 18 livre, não me ia permitir fazer um check-in no dia 19, ok? Uh, vou voltar a repetir novamente e vou utilizar outro número para vocês poderem ver aqui o calendário. Conseguem ver o meu rato ou o mouse? Ou não? Sim, eu pelo menos Cons consegui. conseguem ver, ok? Eu estava a tentar ver se tinha aqui alguma opção que tivesse um bocadinho de cor ou isso, mas acho que não, não é? Talvez. Acho que não. Acho que não tinha. Queria melhorar aqui para pôr um bocadinho de cor, a ver se dava para ser mais visível se alguém estiver num coisa, mas pronto. Então, vou voltar a repetir. Imaginemos que eu quero evitar que os meus check-ins fiquem com uma noite, um dia livre entre duas reservas ou duas datas. Imaginemos que eu tenho uma reserva que termina aqui no dia 15 de outubro. Domingo, 15 de outubro. Depois não tenho mais nenhuma reserva, ok? Está completamente aberto o calendário. Se eu configuro esta opção, então o que vai acontecer é que, como eu não quero intervalos menores que um, ele não vai deixar ninguém fazer um check-in no dia 17, ok? Porque senão ficaria aqui com um gap no dia 16. Ele vai obrigar, vai dizer que aqui não é permitido fazer check-in, vai ser permitido no dia 16 e vai ser permitido no dia 18, mas no dia 17 não, ok? O mesmo poderia fazer para o check-out. Eu não quero ter, imagino, tenho uma reserva até aqui ao dia 15, não quero ter um check-out que me provoquem gaps numa noite, então não vai deixar fazer, se calhar, check-outs em situações, se eu já tenho aqui uma reserva no dia 17, por exemplo, se calhar não me iria deixar fazer um check-in no dia 15 se não tivesse reservas, porque senão ficaria aqui um gap, ok? E eu, pessoalmente, antes de configurar, se têm alguma dúvida, sempre contactem connosco, ok? Ou façam um teste, porque eu acho que isto é uma configuração que se colocam sempre, pode ter situações que vocês não querem. Há outras situações que são muito fáceis, não é? Se eu quero mesmo evitar ter gaps numa noite, ponho simplesmente não aceito check-in mesmo numa noite e não vai acontecer, ok? Temos aqui outra opção, que é permitir check-ins ou check-outs em noites adjacentes. O que é isto? Imaginemos novamente que eu tenho uma reserva que termina no dia 15, ok? Tenho uma estadia mínima de 2 noites, não é? Ou tenho alguma regra que diz que na segunda-feira não permite check-in, mas neste caso, como é um dia adjacente, porque a minha reserva termina no dia 15, eu quero aceitar no dia 16 o check-in, então aí sim eu vou permitir que entre. Eu vou-vos dizer um exemplo que se calhar é mais normal para vocês. Imaginem que vocês têm uma regra que diz que à semana aceitam uma noite, mas ao fim de semana só aceitam 2 noites. Correto? Ou seja, sexta e sábado, entrar sexta ou sábado. Mas depois vocês têm uma reserva que entrou no sábado até segunda-feira. Automaticamente a sexta-feira vai ter ali dizer que não é possível fazer um check-in, não é? Então, é possível aplicar esta regra também para que, nessa situação, como é considerado um dia adjacente, nessa situação eu sim quero aceitar uma noite para entrar na sexta e sair no sábado. Mas só que está a acontecer isso porque no sábado eu já tenho uma reserva a começar. Ok? É um pouco para estas situações. De qualquer forma, porque eu também sei que isto é muita informação no webinar, é só para dizer que isto está disponível. Se vocês têm dúvidas, nós temos um artigo sobre isto, podemos enviar-vos o artigo, mas entrem em contato connosco se precisam de ajuda para configurar algo, ok? Ou para confirmar que está bem configurado. Ok? Joana, podes-me lembrar o que é que vem seguinte? Não consigo ver a apresentação. Tudo bem, a seguir sou eu, Fausto. Ok, Depois entras no perfeito. último, que também é bastante rápido. Ora, muito bem, vamos avançar, tentar não tomar muito mais do vosso tempo. Fausto, podes parar de partilhar o teu ecrã?
por favor. Posso isso. Aproveito já, tenho aqui só duas perguntinhas de fazer muito rápido. Pronto, responde. Temos aqui uma pergunta. Ok, vou deixar isso. Temos aqui uma pergunta que eu vou deixar porque a Joana ainda vai falar disso, ok? A Roberta pergunta se esta parte de check-in e check-out está disponível para todos. Como disse, depende do PMS que utilizam, ok? Para alguns PMS sim e alguns canais, channel managers também. Não para todos. Simplesmente porque alguns não têm opção, não tendo opção nós não podemos enviar a opção, ok? De qualquer forma, se adicionarem, nós ficará disponível, mas terão que, alguns deles terão que adicionar. Então, posso avançar, Fausto? Ou alguma Sim, coisa que eu preciso responder? não, Ok. não. Então, vamos avançar. Muito importante que, não sei se já repararam, que nós agora, no calendário de cada uma das propriedades, nós vamos mostrar informação sobre reservas. Ora, antes apenas viam uma propriedade que esteja disponível com cor e depois alguma data que estivesse indisponível ia apenas aparecer na cor cinzenta. Nós agora mostramos informações de reserva. Vamos ver aqui um exemplo nesta propriedade, em que nós temos aqui 3 datas que estão indisponíveis e eu sei que é uma reserva cujo check-in, porque tem aqui o símbolo com uma chave, é aqui no dia 16 de outubro e depois prolonga-se aqui até à noite também do dia 18. E como podem ver, temos sempre aqui depois uma legendazinha que vos vai explicar o que é que cada um destes símbolos significa. Por exemplo, nesta aqui é uma reserva longa, porque eu sei que só tem o check-in aqui, mais nenhuma data tem a chave, portanto eu consigo ver informação de reserva. Aqui neste exemplo não aparece, mas se alguma data estiver não reservável, imaginem que a vossa estadia mínima é de 3 noites e ficam com uma noite isolada e não definiram as estadias mínimas de dias órfãos, ela ia aparecer então com este símbolo vermelho. Portanto, em vez de irem ao PMS verificar, isto é algo que agora conseguem ver diretamente no Price Labs. Depois, temos também uma opção nova que está relacionada com a extração de relatórios. Claro que é algo que não é muito comum, provavelmente, mas temos alguns utilizadores que querem extrair informação via relatórios e nós temos um relatório que está disponível no nosso painel de preços. Como o Fausto disse há pouco, nós temos aqui em várias partes do produto os tais 3 pontinhos e normalmente os 3 pontinhos significam que conseguimos fazer então um download, neste caso será sempre ou quase sempre em CSV, que é Excel, em alguns casos será em PDF e para quem já utilizava, eu vou mostrar aqui um exemplo que eu já fiz a extração. Antigamente não aparecia, mas agora vocês têm informação de quando é que foi feita a última sincronização, data e hora local para cada uma das propriedades e também, caso tenham algumas notas destas propriedades, vão também aparecer. Ok? Portanto, esta é a novidade, bastante rápido. Depois, outra parte nova que nós temos, e esta, mais uma vez, para tomarem nota, por favor, é preciso solicitar à nossa equipa de suporte, num clique adicionam à vossa conta, que é a opção de subgrupos. Ora, antigamente conseguiam criar um grupo e associar a propriedade a esse grupo. O que é que acontece agora? Vocês conseguem, é na mesma, na opção de criar grupos, Dynamic Pricing, personalizações, podem criar os grupos que quiserem, mas depois podem dizer que esse mesmo grupo é um grupo ou um subgrupo para cada uma das propriedades. Vamos exemplificar aqui. Eu tenho esta propriedade, que é o Algarve Cozy, e ele está no grupo Algarve. Agora imaginem que eu tenho um portfólio no Algarve e tenho apartamentos com 2 quartos e tenho vilas, por exemplo. Certamente que as vilas vão ter configurações diferentes, apesar de estarem no Algarve também, vão ter configurações diferentes
dos T2. Então, o que é que eu faço? Eu crio um grupo de vilas Algarve, por exemplo, e eu venho aqui a esta propriedade que é uma vila, continua no grupo Algarve, mas eu fico aqui com este campo, portanto, quando pedem ao suporte, este campo vai começar a aparecer na vossa conta, e eu posso dizer é uma propriedade que faz parte do subgrupo Vilas Algarve. Ora, como já devem saber, hierarquia funciona quanto mais específica for a alteração ou personalização, irá prevalecer. Ou seja, neste caso, o que fizerem a nível do subgrupo, que seja diferente do que está no grupo, vai então prevalecer. Ok? Portanto, novo, podem pedir acesso e depois aplicar se acharem que faz sentido aqui no vosso portfólio. Agora, mais um bastante rápido, e este é particularmente interessante para utilizadores, nomeadamente da Europa, que é, nós estamos habituados, e a grande maioria dos PMS, ou programas de gestão de propriedades, como Stays, Avanti, seja o que for, estamos habituados a que o calendário comece numa segunda-feira e depois acaba no domingo. O que é que acontece? O Price Labs até agora, ainda estamos com essa visualização, iniciava então no domingo e terminava no sábado. Que por vezes, quando queriam verificar a informação lado a lado do PMS e o Price Labs, podia ser um bocadinho confuso e não ajuda tanto na leitura. Então agora vocês já conseguem fazer essa alteração. Para fazer, basta clicar aqui nas vossas iniciais, vem aqui a opção configurações. Depois basta vir aqui à última opção do lado esquerdo, de configurações avançadas. E se forem um pouquinho para baixo, tem aqui as configurações do calendário e conseguem selecionar, ok, na minha conta Price Labs, qual é que é o primeiro dia da semana? Neste caso eu vou selecionar segunda-feira, ok? E depois, quando voltar à propriedade, ela já vai aparecer conforme. Fausto, não sei se estás a acompanhar as questões, eu neste momento não estou a ver. Se houver alguma coisa que aches que seja aqui pertinente Sim, para eu responder. tem aqui algumas, mas Ok. ó, Pronto, como podem ver, a semana agora já começa a segunda-feira. Portanto, é bastante rápido, podem aplicar. Basta ir às definições de conta e depois fazer essas alterações. E agora, por fim, e é o último, prometemos, eu vou passar. confirmar, mas ok, existe uma nova, fantástico. Ok, nada, é só para dizer que já, enquanto estávamos a falar, também já estavam a testar. A Roberta diz que já testou aqui várias dos updates que falamos hoje. Pronto, se queremos aqui prova que a equipa de suporte é muito eficaz, temos aqui. Pronto, então, Fausto, sendo assim, eu vou parar aqui a partilha de ecrã e podes avançar para a última atualização. É a Obrigada a todos que última. têm Eu sei estado que. connosco até Exatamente. agora. Peço desculpa, vou só confirmar que estou a partilhar corretamente. Sim. Tela 1, tela 2 e. Correto, estão a ver já. Ok, então, a última atualização é algo que é grátis, está no nosso site, mas talvez algumas pessoas não viram. Ainda não. É assim um pouco um esboço, assim, tipo draft ainda. Nós ainda não trabalhamos muito visualmente, mas é interessante se quiserem brincar um pouco com esta informação. Dentro do nosso site, aqui em recursos, vocês vão ver que em português está como índice ACP mundial, ok? Se dão um clique, eu já tenho aqui um aberto, então não vou abrir, vão conseguir ver que vão ter aqui um quadro, que é dinâmico, ele demora uns segundos a carregar, onde vão poder ver alguns dados de mercado de país e dividir, neste caso, por exemplo, em Portugal por distritos, no Brasil por estados, ok? Eu vou utilizar o exemplo do Brasil, por exemplo, ok? Se selecionar Brasil, vão ver que vai atualizar automaticamente e depois aqui vão ter, está região, mas desculpem, vou utilizar, acho que não está a carregar, tenho que confirmar porquê, eu vou utilizar por causa de Portugal. Okay? Como isto está em beta, vou utilizar este, a ver se já adicionaram, ok? Provavelmente o do Brasil estão a adicionar. Exato. Temos aqui um exemplo, ok?
A ideia aqui, e depois eu posso mostrar os dois países, porque não vou entrar. Se eu selecionasse agora aqui um estado, por exemplo, só para mostrar, vai atualizar. Neste caso, vamos mostrar tudo, ok? Tenho aqui Portugal. Eu vou mostrar o Brasil, porque eu acho que é interessante no mercado brasileiro o crescimento do número de propriedades, então queria mostrar. Ok. Então, esta informação, neste momento, são só dados da Airbnb que estamos a mostrar aqui, ok? Tem três opções que diz comparar. Trends, que é modas, não é? Comportamento, e o pacing, que é o ritmo, como Ritmo, está sim. o mercado, exatamente. Então, aqui podemos ver o número de listings que estavam ativos no dia 3 de outubro, ok? Nós, no dia 3 de cada mês atualizámos, ok? Este era o número de listings ativos no Brasil no dia 3 de outubro. Existiam 489.600 listings ativos. Para dar uma ideia, o Brasil acho que neste momento está na quarta posição de número de listings, ok? Existentes no Airbnb, não de número de listings, não de número de propriedades no mercado, porque claro que há muitos mercados que estão, a maior parte no Airbnb, outros não, etc, ok? Mas podemos ver o que aqui? Número de listings ativos, ok, no Airbnb, e se vocês passam vão poder ver a informação. Se vocês veem aqui de 2022 para 2023 o número é bastante maior. Por exemplo, em setembro de 2022 existiam 394 mil listings, em setembro de 2023 existiam 506 mil listings ativos, ok? Por isso podem ver aqui o comportamento. Quando vimos em outubro, existia uma diminuição, mas seguramente vai manter-se subindo, descendo um pouco, ok? Mas o número de listings ativos é muito grande, ok? Por isso, para muita gente, isto aconteceu em quase todos os mercados, mas não tão agressivamente. Para mercados mais, eu vou chamar maduros, onde esta atividade já existe há mais tempo, está mais profissionalizada, o crescimento existe, mas não nestes números, ok? Existe um pouco, mas não nestes números, ok? Aqui é mesmo um crescimento explosivo. Podem ver número de atividade, de propriedades ativas, a ocupação, ok? A ocupação tenham sempre em conta que mais propriedades às vezes provoca uma ocupação menor. Não significa que houve menos turismo, menos pessoas a ficar, significa que existe mais, mas neste caso até nem está, ok? Podem ver a ocupação, ok? Deste ano comparado ao ano anterior. Por acaso, agosto, o ano anterior foi um pouco melhor. Pode ser também devido a este número tão grande de crescimento de propriedades. E depois o RevPAR, ok? Para quem não sabe o que é RevPAR, é a multiplicação da ocupação pela tarifa média. Se vamos à tarifa média, podemos ver que também se manteve mais ou menos estável. Claro que estamos a analisar o Brasil como um todo, que é um país muito grande. Okay? Se fôssemos por região, seguramente seria diferente. Okay? Depois, em trends, vão poder ver como é que foi o crescimento do número de listings ativos. Okay? Aqui tem o crescimento desde 2020 até 2023. A ocupação, ok? Como é óbvio, um mercado sazonal, tem aqui os janeiros, há sempre um pico de ocupação, ok? E, por último, o RevPAR e a tarifa média, ok? Que também nota-se aqui a sazonalidade, ok? Em pacing, basicamente é para ver o futuro, como é que nós estamos ao dia de hoje, comparar com o mesmo período do ano anterior, ok? O vermelho aqui é como é que estávamos no dia 3 de outubro a ver a ocupação para o futuro, ok? Como é que estávamos no ano anterior, ok? Estava mais ou menos igual, até está um pouquinho melhor, o janeiro, o dezembro está um pouquinho melhor este ano, e como é que foram os números finais, ou seja, basicamente o que está a dizer aqui é, este ano, no dia 3 de outubro, para janeiro, tínhamos 9% de ocupação. O ano passado tínhamos 8%. Não se assustem, ok? Isto está a mostrar todo o Brasil, ok? Desde o Acre até Santa Catarina, então é muito diferente, ok? Está a mostrar todas as propriedades que existem, rural, urbano. Não se assustem com estes números pequenos de ocupação. Mas o que diz é 9% de ocupação. No ano anterior estava em 8%. Ok? Ou seja, está 1% superior, que num universo de 400 e tal mil é bastante. E o ano passado terminou com 48%. Então, em realidade, a tendência é que este ano termine melhor que o ano anterior. Ok? O mesmo as tarifas, etc. Eu vou mostrar, por exemplo, eu vejo que também temos alguns usuários de Portugal para mostrar. Ok? Se mudássemos, podíamos ver isto, ok? Eu acho que é bastante interessante, por exemplo, se pôrmos aqui o trend, por exemplo, que vemos a ocupação. Agora, claro, aqui está um crescimento diferente, um pacing diferente,
ok? Se eu seleciono regiões específicas, por exemplo, talvez o comportamento é muito diferente em Faro do que é, por exemplo, em Lisboa, que tem mais turismo durante o ano, ok? Então, podemos ver aqui depois brincar um pouco com isso. Eu recomendo fazer isso. Eu vou confirmar agora porque é que no caso do Brasil não estão a sair os estados, ok? Vou confirmar. Deve ser algum erro. E como isto é, digamos, uma fase beta, temos que fazer aí um update manual. Ok? Mas eu vou confirmar. Mas é isto. Brinquem um pouco com isto. Nós vamos estar a adicionar mais algumas informações. Isto é mesmo tipo, foi mesmo um teste que fizemos e decidimos disponibilizá-lo grátis a toda a gente. Não utilizem isto para análises ao detalhe, ok? Porque a realidade aqui está a analisar tudo o que está publicado no Airbnb, o que pode ser propriedades que sim são profissionais e outras que não, mas dá para ter uma ideia de como é que se está a movimentar o mercado, ok? Eu vejo que há uma pergunta que diz, para selecionar uma época que atravessa de um ano para outro, para configurar preços, tenho que configurar duas épocas, uma até final do ano e outra a partir do início do ano. Tentei fazer uma única, mas dá erro na seleção. Ok, eu vou. É uma pergunta muito específica, eu vou deixar aqui, depois nós podemos digitar a resposta. Ou Jorge, o ideal até seria esse tipo de perguntas que é muito específica da sua conta e ajuda com a sua conta, se pudesse escrever no chat, no nosso site, vê que temos aqui o chat, se puder escrever aqui no chat, até a Mas nossa, eu nossa equipe. honestamente eu acho o que é que o Jorge está a querer dizer. Confirme, Jorge, depois se estou correto ou não. É quando criamos um perfil de sazonalidade, nós não conseguimos colocar uma data a iniciar em dezembro e a terminar em janeiro. Aí a solução passa sempre por partir e fazer duas épocas, uma época que termina no dia 31 de dezembro e outra época que inicie depois no dia 1 de janeiro em diante. Nós não conseguimos fazer um período de dezembro até janeiro. Eu penso que é isto, ok? Se Ok. não for, é como o Fausto disse, por favor, tem sempre no nosso site ou na Price Labs o botãozinho para abrir um chat ou também mesmo mandar um e-mail diretamente depois para a nossa equipa de suporte, que é extremamente rápida. Sim. Eu já deixei de partilhar porque o webinar já ficou muito longo e é muita Sim, informação. Eu sei que é confuso também isto. já terminou. Toda esta informação está disponível no nosso site, toda a equipa pode ajudar. Em cada uma das personalizações, novas opções, vocês em frente vão ver um botão que diz Read More ou Ler Mais. E eu peço desculpa se alguns dos artigos ainda não está traduzido para português. Nós estamos a trabalhar nisso, mas é um pouco, pronto, digamos que temos um tradutor a trabalhar, mas claro, é tanta informação que demora sempre, mas aos poucos todos os artigos também vão estar em português. De momento existem alguns artigos de ajuda que ainda estão em inglês, mas pronto, mas estamos a trabalhar na tradução, ok? Podem usar o Mas, Google Tradutor para já. Não é ideal, mas se utilizarem o Google Tradutor, ele vai traduzir os artigos. exatamente. Pronto. Um, e é isto, Não, também não não, vamos sobrecarregar é, mais de informação. é, não. E acho que não temos aqui mais questões, pelo menos para já. Aproveitem, vamos só dar mais um minutinho, se alguém tiver alguma coisa. Se não, eu vou já agradecer em meu nome e em nome do Fausto. Eu sei que é de facto muita informação, mas. Temos aqui uma Sim, questão? Ok. houve aqui uma pergunta do Rui, desculpa que passámos à frente há pouco, que é sobre as APIs. Ok. Rui, muito rapidamente, é possível, ok? O PriceLabs tem APIs tanto para integrações como para dados de mercado, etc. Claro, este desenvolvimento da parte de alguém pode ter o seu custo e pode ter algum custo inerente, mas se quiser mais informações de API, eu aí sim recomendo que envie um e-mail a suporte@pricelabs.co e eles vão-lhe, porque tem que ser ativado do nosso lado, ok? Tem que ser algo, tem que ser um pedido e depois ativar, ok? Penso que, mas sim existe APIs, ok? Pronto. Muito obrigado a todos. Qualquer coisa, por favor, só contactar pelo nosso site, ok? Ou se encontram a Joana na rua, também podem ir falar com ela. Nós trabalhamos de casa, mas sim, das raras vezes que eu sair à rua. Pronto. Obrigado também, Obrigado a Margarida. todos. Pronto, muito obrigado Tchau, e tchau. até breve. Até breve.